galera, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Estamos lendo o livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 4. Sim, o capítulo 4 todo. O capítulo 4 não é muito grande. Dá para a gente ler em um vídeo só e eu acho que o vídeo não vai ficar também tão extenso. Ele vai estar até o versículo 25. Vamos falar sobre fé e obras. E você vai ver que o autor de Romanos, Paulo, no caso, ele enfatiza sempre que a fé é mais importante que as obras, justamente para a gente não se gloriar. Por exemplo, um trabalhador, ele tem direito ao salário ou é um favor? Ele vai vir dizendo que o salário não é um favor, um salário é uma dívida. Se eu trabalho, eu tenho o direito de receber. Agora, se eu não trabalho, eu não tenho direito de receber. Por isso que ele vai dizer que a fé é mais importante. A gente tem fé no que Deus pode fazer por nós, no que Deus é capaz de fazer por nós, nas promessas que Ele tem para nós. Não no que nós podemos fazer, não no que nós temos direito. Não exclui as obras. As obras é importante, porque nas obras a gente ajuda o nosso próximo. Nas obras a gente se torna igual a Deus. Nas obras a gente pratica o mesmo amor que Deus tem por nós. Então as obras é importante, mas a fé é mais importante que as obras, porque a gente crê no favor de Deus para conosco. A gente não acredita que Deus é obrigado a fazer algo, Ele faz por graça. Graça, favor imerecido. Graça. Vamos ler o texto. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, o que foi acreditado como justiça? As obras ou a fé? O texto já começa deixando claro, foi a fé, porque Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Olha só, interessante. Não foi eu ser bonzinho que diante de Deus eu me tornei justo, mas foi eu crer. Não foi eu doar cestas, não foi eu fazer caridade, mas foi eu crer. É interessante, é importante, é bom fazer essas coisas, mas isso não garante. Porque se isso garantisse, os milionários, os bilionários, os ricos, filantropos, eles comprariam a salvação deles. Porque eles, a grande maioria deles, fazem caridade. A grande maioria deles são generosos, mas são generosos no nosso ponto de vista. Eles doam parte da fortuna deles, mas não é tudo que eles têm. Mas não é o melhor deles, é uma parte, comparada a tudo que ele tem, é uma parte pequena. Então, com a parte pequena do que eles têm, eles comprariam a salvação, eles comprariam a justificação diante de Deus. Mas Deus falou aqui, ó, que Abraão não poderia se orgulhar pelas obras. Abraão creu em Deus e isso que foi acreditado como justiça. Ele ter crido em Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Veja o que eu falei. Se Abraão fosse justificado pelas obras, Deus não estaria fazendo um favor. Deus estaria pagando uma dívida para Abraão, mas Deus não tem dívida com a gente. Deus não tem dívida com a gente. Pelo contrário, a gente é que tem dívida com Ele. A palavra diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. O que quer dizer? A gente devia algo para Deus, a gente tinha um castigo porque devia algo para Deus. E quem pagou nossas dívidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo pagou nossa dívida. Agora a gente vive
de acordo com isso. Alguém pagou a nossa dívida. A gente devia para Deus. Agora, porque Jesus pagou a nossa dívida, a gente não deve mais nada para Deus? A gente deve sim, a gente deve caminhar igual Jesus caminhou. E se a gente caminha de acordo com Jesus ter pago nossa dívida, quem somos nós para bater no peito e dizer que eu não devo nada? A gente deve sim a nossa vida para Ele. Aquele que não nega a si mesmo, não pega a sua cruz, não é digno de mim, Jesus falou. É renunciar a própria vontade, renunciar ao próprio eu, porque a cruz é isso também. A cruz também significa renúncia. Jesus Cristo, se fosse simplesmente pelo bem-estar, pela vontade dele, ele não teria pegado aquela cruz. Ele pegou aquela cruz em obediência. Você lembra da oração de Jesus? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Obediência. Outra passagem diz que Jesus mostra o amor pelo Pai, pela obediência. Ou seja, eu ser obediente ao Pai, eu estou mostrando amor, eu estou mostrando fidelidade. Eu ser obediente a um líder, a um pai espiritual, alguém que cuida de mim, eu estou mostrando amor, eu estou mostrando obediência. Às vezes eu não quero ser obediente. Às vezes são coisas que é difícil. Às vezes são coisas que é diferente do que eu acredito. Às vezes são coisas que eu ainda não compreendo. Posso sim tirar dúvida. Poxa, me ajuda a compreender o que significa isso, me ajuda a compreender o porquê desse propósito. Mas mesmo não compreendendo, se eu confio, se eu amo, eu obedeço. Se eu confio em meu pai e minha mãe, se eu amo eles, eu obedeço. Ou seja, pela obediência, Jesus mostrou amor para Deus. Está em João, eu não lembro qual é o versículo, qual é o capítulo, mas fala a respeito disso. Continuando. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Olha só, é uma passagem que Davi escreveu. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha só como é interessante. A quem Deus não atribui culpa? A nós que cremos no que Jesus fez por nós. Cremos que Jesus pagou a nossa dívida. Cremos que Jesus morreu por nós na cruz. Então, a gente crendo nisso, Deus é justo. Então, Deus não atribui culpa a gente quando a gente crê no que Jesus fez por nós. Então, a gente vive de acordo com a fé, de acordo com o favor, de acordo com a graça. Continuaremos em pecado? Não. Se a gente continuar no pecado, a gente está cuspindo no prato que foi dado para a gente. Ou seja, Jesus lavou o prato para a gente fazer a refeição. Agora, a gente lava as mãos, lava a boca, dá graça e come sendo agradecido. O que Jesus fez por nós, gente, se despir do pecado, deixa de fazer aquilo que desagrada a Ele e vive a vida que Ele nos deu, buscando a santidade, ou seja, buscando as mãos limpas para poder aproveitar essa vida. E vivendo assim, Deus não atribui culpa para a gente, porque Jesus já morreu pelo nosso pecado, Jesus já pagou a nossa dívida. Pela fé. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ou seja, apenas os judeus antigamente que viviam debaixo da lei ou aos gentios que não viviam debaixo da lei? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter circuncidado? Você que lê a Bíblia, já parou para observar isso? Abraão
foi justificado antes da lei ou depois da lei? Antes da circuncisão ou depois da circuncisão? Nunca parou para observar, né? Poucos pararam para observar. Eu só parei para observar depois que eu comecei a ler as cartas de Paulo. E você que ainda não leu a Bíblia muito, ainda não leu a história, o que quer dizer? A circuncisão é onde o povo descendente de Abraão mostra ser descendente de Abraão. Todos os descendentes de Abraão, todo o povo de Abraão tinha que ser circuncidado. E Abraão é considerado o primeiro na fé. Depois dele vinha a descendência herdeira da promessa. Então, vamos lá. Abraão, antes de ser pai, ou antes de ser pai de multidões, ele separou o povo dele e circuncidou, que era poucas pessoas. Agora, antes disso é que ele recebeu essa promessa de ser pai de multidões. Antes disso é que foi dito a respeito dele: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado por justiça. Antes de acontecer o fato da circuncisão. Ou seja, ele não vivia debaixo da circuncisão quando recebeu a promessa. Ele não vivia embaixo da circuncisão, ou seja, ele não vivia de acordo com a circuncisão antes de ser acreditado a ele justiça por ter crido. Ele creu, isso foi imputado como justiça antes da circuncisão. Ou seja, não foi o fato dele ser circuncidado que ele recebeu a promessa. Assim, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem circuncidados, e a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros da fé, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Se a gente vive sob opressão de nós mesmos, a gente mesmo se condena. Se toda hora a gente está se oprimindo, a gente está se condenando na nossa consciência. A gente tem que trazer a nossa consciência o quê? Jesus já morreu por nós. Jesus já morreu por mim. Então, não posso ficar me condenando. Primeiro eu tenho que crer. E quando eu creio em Jesus, essa fé vai me libertando. Se eu sou a pessoa que não consegue se libertar das drogas, das bebidas ou da prostituição, então eu vou acabar levando a condenação. Vou acabar sendo levado à condenação por mim mesmo, pela minha própria consciência, porque eu não creio no que Jesus fez. Por isso é importante a gente crer. Em qualquer situação que você estiver, grave essa palavra contigo, coloca no seu coração e fique pensando nela, porque isso vai gerar dentro de você fé. Se você está em uma situação que você não consegue sair sozinho, leva a sua mente cativa ao que Jesus fez por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos seus pecados. A morte dele pagou a sua dívida. A morte dele pagou a sua dívida. Você não é mais prisioneiro do pecado.
se você levar sua mente a esse entendimento. Por mais que você não seja liberto agora que você ouviu essa palavra e creu, mas se você perseverar mais um pouco, você será liberto disso, porque a tua consciência vai parar de te condenar, seu corpo vai se libertar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser que isso seja agora instantâneo, pode ser que isso demore um pouquinho, mas não vai demorar muito. Se demorar muito, alguma coisa tem. Está entendendo? Se demorar muito, alguma coisa tem. Você recaptura. Leia o que está escrito. E vai colocando na tua mente. Vai colocando no teu coração. Quando você vê, você está liberto. Em nome do Senhor Jesus. Ou seja, no que Ele fez por nós. No que Ele fez por você. Continuando. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas multidões. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ele creu no Deus poderoso. Como pode eu ser curado, se nem os médicos podem curar? Ou seja, não existe cura para mim. Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe, que dá vida aos mortos. Você não crê que Ele pode te curar? Ninguém consegue libertar meu filho das drogas, meu esposo das drogas. Deus é um Deus que dá vida aos mortos, chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Sabe? Eu sou estéril, eu queria muito ter um filho, eu sonho em ter um filho. Se eu tivesse um filho, eu consagraria a Deus. Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Ele não pode te dar um ventre fértil. Ele deu um ventre fértil a Ana, ou seja, ele curou a Ana da infertilidade. E Ana, quando teve Samuel, ela consagrou a ele. Tantas pessoas, no decorrer da história, eram estéreis. E Deus abriu a madre. Deus pode fazer isso contigo também, pois Ele traz à existência coisa que não existe. Continuando. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Ou seja, contra toda a esperança, em esperança creu. Por mais que eu não veja Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. E se o Senhor falou que vai fazer, eu creio. Por mais que eu não veja o meu familiar liberto das drogas com os olhos naturais, eu creio que o Senhor pode. E eu vou buscar do Senhor essa vitória. Eu vou buscar no Senhor a libertação do meu parente. Por mais que eu não veja, eu sei que o Senhor pode fazer. Isso é esperança. É esperar em algo que não é possível aos olhos humanos. É esperar em algo que com os meus próprios braços eu não consigo fazer, que nenhum homem pode fazer. Ou seja, normalmente a gente espera aquilo que a gente acha que vem. Ou seja, eu estou juntando dinheiro, daqui a um tempo vou comprar uma casa. Eu estou juntando dinheiro, daqui a um tempo eu vou comprar um carro. Estou juntando e tal. Eu estou estudando, daqui a um tempo eu vou me formar. Ou seja, é esperança naquilo que eu sei que vai vir. Entendeu? Porque é possível. Agora, esperar naquilo que não é possível é uma fé igual a de Abraão. Entendeu?
E a gente pode ter essa fé porque o nosso Deus, o único Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há, Ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ele é um Deus que se agrada da nossa fé. Assim como ele se agradou de Abraão, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Se a gente crê no nosso Deus também, no único Deus, isso vai ser acreditado como justiça para a gente. Aleluia! Como é bom, como é maravilhoso ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, pois é isso que vai alimentar a sua fé. Assim, Sara, assim será a sua descendência, disse Deus a Abraão. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, ou seja, ele não tinha filho até os 100 anos, mais ou menos. Abraão, por volta de 100 anos, ele reconheceu que naturalmente eu não posso ter filho. Sara também, o ventre dela já não tinha vigor porque ela já era de idade avançada, pouco mais nova que Abraão, bem pouco. Então, os olhos naturais ele não poderia ter filho, mas ele creu que Deus cumpriria a promessa, que ele seria pai de multidões. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditou justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quando a gente crê que Jesus foi morto pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, a gente crê parecido com o que Abraão creu. A gente fica debaixo da mesma fé. Da mesma fé. Acreditamos que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Samuel e os outros profetas que vieram antes, Davi, muitos outros. Eles já tinham o entendimento espiritual. Eles já tinham, de certa forma, visto que Jesus faria por nós. E eles viviam de acordo com a fé, de acordo com a graça de Deus. Ah, Henrique, já existia a graça de Deus? Já existia a graça de Deus. O que Deus fez por Abraão foi graça, não foi por obras. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum servo de Deus foi ou será salvo por obras, mas por fé. Fé no quê? Fé no amor de Deus. Fé no quê? Fé no favor de Deus. Fé no quê? No que Deus pode fazer por nós, mesmo sem nós merecer. Guarda essa palavra no seu coração. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho maior do que os outros, mas é uma palavra de Deus. Eu costumo dizer que a gente não pode ter pressa para encerrar a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente tem que ter amor pela palavra de Deus. Quantas coisas a gente para e fica sentado assistindo sem pressa? Às vezes série, episódio sobre episódio. Às vezes filme de 2 horas e pouca. Às vezes aqueles filmes que tem o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem gente que maratona Velozes e Furiosos. Tem gente que maratona séries.
Tem gente que começa de manhã, termina à noite assistindo série. Quando termina, a mente e o coração dele tá cheio daquele alimento. Pois é. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste é alimento. Ou você não sabia? Isso alimenta a tua mente. Aí você fica pensando de acordo com aquilo, teu pensamento fica de acordo com aquilo. Se é uma série de terror, é bem arriscado você abrir portais espirituais para demônios entrar na sua casa, na sua vida. Se é um filme que mostra muita prostituição, daqui a pouco você está praticando coisas iguais. Se é um filme que mostra criminalidade, tua mente já está daquele jeito. Quantas pessoas não aplaudem ladrão? Porque os filmes mostram ladrão como um mocinho. Mas a palavra de Deus diz, não roubarás. Não furtarás. A palavra de Deus diz, não adulterarás. Sabe? Então, fique feliz por ouvir a palavra de Deus. É a palavra que alimenta o seu coração e a sua mente com um alimento descido do céu. Aleluia! Aquele alimento que é o próprio Jesus. A palavra diz, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra é o próprio Jesus. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta do pão vivo descido do céu. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. Ele disse para a samaritana, aquele que bebe da água que eu tenho para servir, nunca mais terá sede, é uma água que sacia a nossa sede. Um grande abraço. Fica com Deus.